Estamos em mais uma pergunta da série Passagens Polêmicas, crendo que o Senhor esteja abençoando sua vida com nossas devocionais. Hoje abordaremos um problema que tem sido negado por alguns, perseguido por outros, tratado com indiferença por muitos e sido destaque em nossa sociedade pós-moderna. Estou falando da homossexualidade. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo declara: "Não se deixem enganar, nem imorais, nem homossexuais passivos ou ativos herdarão o reino de Deus." Entretanto, os defensores do homossexualismo dizem que estão simplesmente seguindo seus instintos naturais, pois foi assim que Deus os criou. Por isso, não devem ser condenados. Diante disso, como cristãos, qual deve ser nosso posicionamento sobre a homossexualidade? Inicialmente, quero manifestar minha concordância com o teólogo Norman Geisler, quando afirma que a condenação do homossexualismo feita por Paulo tem autoridade divina e não é apenas sua opinião particular, tendo em vista que as credenciais apostólicas de Paulo estão firmemente estabelecidas nas Escrituras. Além disso, Paulo declara possuir palavras ensinadas pelo Espírito, conforme 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. E ao concluir esta carta, Paulo diz: "O que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor." Capítulo 14, versículo 37 dessa mesma carta. Além do que fomos ensinados a despirmos-nos do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a revestirmos-nos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade, conforme Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24. Dados esses esclarecimentos, quero declarar meu compromisso com a visão cristã da sexualidade. Sendo assim, gostaria de apresentar 10 verdades fundamentais que envolvem esse tema. Primeira verdade: todos os homens são simultaneamente pecadores e amados por Deus. Todas as pessoas, independentemente de sua história, são profunda e incondicionalmente amadas por Deus, cada uma criada com dignidade e valor, não uma mais do que a outra. Isso é mais do que um mero discurso religioso. É verdade para alguém que seja hétero ou não. Mas todas as pessoas também são atingidas por uma doença terminal, o pecado. Todos, sem exceções e no mesmo grau. Nosso pecado exige nosso arrependimento e precisa de perdão. E amor e graça estão onde encontramos ambos, em Deus. Segunda verdade: Jesus não silenciou sobre a homossexualidade. Alguns afirmam que Jesus nunca disse nada sobre homossexualidade e, portanto, é neutro sobre o assunto. Não é verdade. Jesus foi inequívoco ao dizer que, para entender o casamento e a união sexual, devemos voltar ao início e ver como Deus criou a humanidade e para que fim. Nos evangelhos de Mateus, capítulo 19, e Marcos, capítulo 10, Jesus apresenta a história da criação em Gênesis como uma autoridade, nos lembrando que Deus criou cada um de nós, homem e mulher, um para o outro. E a união sexual que Deus criou e ordena é para homem e mulher se unirem fisicamente, uma só carne. Terceira verdade: só existe uma opção. Tanto Jesus como todas as Escrituras não aprovam nenhuma união sexual senão aquela entre homem e mulher. Este é o ensino histórico incontestável do judaísmo e do cristianismo, e não é algo que o verdadeiro cristianismo seja livre para ajustar com os tempos e suas novidades. Concubinas e várias esposas são encontradas na Bíblia, mas isso não as torna preceitos bíblicos para nossas vidas. Na verdade, elas violam a narrativa de Gênesis que Cristo nos aponta. Quarta verdade: homem e mulher completam a imagem de Deus na terra. Não é apenas o mero tradicionalismo que torna o casamento com o sexo distinto a norma para os cristãos. É uma graça comum que Deus concedeu a todos os povos, em todos os tempos, e que está enraizada em razões teológicas mais profundas. O primeiro capítulo das Escrituras judaicas e cristãs nos diz que a humanidade foi criada de maneira única para mostrar a imagem de Deus no mundo, para tornar visível o invisível. Deus faz isso por meio de 2 tipos de humanos muito semelhantes, mas distintos: homem e mulher.
Eles são humanos universais, não construções culturais. Quinta verdade. Quando Deus disse que não é bom que o homem esteja só, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 18, ele não estava lamentando que Adão não tivesse um amigo ou estivesse apenas sozinho. Ele estava dizendo que o homem não poderia realmente se conhecer como um homem sem um outro humano que igualmente compartilhasse sua humanidade, mas fosse significativamente distinto em cada pedacinho de seu DNA. O mesmo é verdade para Eva em Adão. Tanto na crença judaica quanto na cristã, tanto o homem quanto a mulher se tornam totalmente humanos em sua correspondência e contraste um com o outro. Isso não acontece apenas no casamento, mas de forma mais profunda e misteriosa no casamento. Sexta verdade: as crianças têm direito a uma mãe e a um pai. A união heterossexual atinge e cria a próxima geração. Uniões do mesmo sexo são um beco sem saída. Cada pessoa que já nasceu pode rastrear sua origem até uma mãe e um pai. Esta foi a primeira ordem que Deus deu aos dois primeiros humanos, que se unissem e gerassem as gerações vindouras de novos portadores da imagem divina. Quase todas as culturas, em todos os lugares do mundo e em todos os tempos históricos, consideram fundamental que todas as crianças sejam amadas e criadas por uma mãe e um pai. Sétima verdade: todos nós temos algum tipo de impulso sexual que nos obriga a desobedecer o desígnio de Deus para a sexualidade. Mas embora a tentação seja universal, é diferente do pecado. As Escrituras nos dizem que Jesus foi tentado de todas as maneiras como nós, mas não pecou, conforme Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Pecado sexual é ceder ao desejo na mente ou no corpo. O discipulado cristão fiel não pode evitar a tentação, mas se esforça para resistir e dominá-la com a ajuda de Deus. Ser tentado não é pecado, e a obediência e a dependência de Cristo são nossos aliados para vencê-la. Cristo exige que cada um de nós subjugue nossos desejos sexuais e muitos outros ao nosso compromisso de fé. Oitava verdade: a intimidade sexual não é um direito. Todo cristão tem limitações colocadas em sua sexualidade. Para os cristãos casados, o sexo é exclusivo com o seu cônjuge. Para cristãos solteiros, noivos e divorciados, é abstinência, sem exceções. Sexo não é um direito, mas um presente. E Deus, aquele que nos presenteou, sabe o que é melhor para nós. Nona verdade: reescrever as regras de Deus nunca é uma opção. Uma das marcas de um cristão é seu desejo de ser obediente aos ensinamentos de Cristo. Certamente, muitos gostariam de reescrever as Escrituras para tornar a vida mais fácil. No entanto, o cristianismo é uma fé exigente. As Escrituras nos definem e mudam nossas vidas. Não somos nós que mudamos as Escrituras. Uma ética sexual bíblica não muda, não pode mudar com o tempo. Décima verdade: as pessoas são mais do que sua sexualidade. Identificar as pessoas por sua sexualidade é reduzir as pessoas a apenas uma de suas características. Se assim o fosse, aqueles que chegassem a uma idade avançada ou por alguma doença não mais tivessem desejos sexuais, estariam fadadas a uma vida de tristeza, sofrimento, sem perspectiva de um novo dia. Cada indivíduo é muito mais que a sexualidade. Eu sei que devemos amar o próximo, ajudá-lo e levá-lo ao arrependimento, à pessoa de Jesus. Mas também precisamos lembrar que não podemos nem devemos recuar 1 milímetro naquilo que a palavra de Deus nos ensina a obedecer. Que o Senhor te abençoe. Inscreva-se em nosso canal, deixe seu like e comentários. Em nome de Jesus Cristo. Amém.